Pronto. Então, é o seguinte, ó, novamente. A gente vai falar de determinação genética do sexo biológico. E aí a gente vai estudar um pouquinho de como é que funciona isso e algumas doenças que são ligadas ao sexo, tá? Que é o principal assunto que a gente precisa trabalhar hoje. Bom, quando a gente fala de determinação do sexo biológico, a gente precisa saber como é que é feito isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o nosso organismo, ele tem um grupo de células que a gente chama de grupo de células, tem um grupo de elementos que a gente chama de cariótipo, que são os cromossomos, né? Quando a gente tem todos os cromossomos juntos no núcleo da célula, a gente chama ele de cariótipo, tá? E aí, o que eu preciso saber? Como funciona esses grupos de cromossomos? No total, nós temos 46 cromossomos, tá, gente? Então, no total, ó, a gente tem 46 cromossomos. Certo? Esses 43 cromossomos, eles são divididos em 23 pares. 23 pares. O que significa esses 23 pares? Significa o seguinte, que metade vai vir do pai de vocês e a outra metade vai vir da mãe de vocês. Então, dos 46 cromossomos, 23 você vai receber do pai de vocês e 23 você vai receber da mãe de vocês. Certo? Essa que é a reprodução simples. Quando a gente faz a meiose, por exemplo, quando a gente produz os espermatozoides, quando as mulheres produzem não, né? Que as mulheres já nascem com os óvulos prontos. Quando as mulheres estão com seus óvulos prontos, o que acontece neles? Em vez de ter os 46 cromossomos, eles passam pelo processo de meiose, onde a célula se duplica e depois vira as células, os gametas, né? Tá certo? A gente já falou isso nas aulas anteriores. Bom, desses 23 pares de cromossomos, a gente precisa saber, então, que 22 pares, tá? 22 pares, eles são o que nós chamamos de cromossomos autossomos. Os cromossomos autossomos, tá? Então, observa que esse termo aqui é um termo importante, tá? Autossomos, ou autossômicos. O que significa isso? Significa que são comuns. Todo mundo tem esses cromossomos, tá? Cromossomos autossomos, posso dizer, então, que são como se fosse comuns. Quando eu falo comuns, tanto o homem quanto a mulher tem, certo? Aqui não vai ter nenhuma diferença deles dois. Além desses 22 pares que são autossomos, nós temos aqui também, ó, um par, tá? Que a gente chama de cromossomo alossômico, tá? Então, vou botar aqui, ó. São alossômicos. Esse termo alossômico é mais difícil de ouvir, tá, gente? O alossômico, o que significa? A gente pode chamá-los de par sexual. Por que par sexual? Porque é ele que vai definir o sexo das pessoas, tá? É esse único par que tá as principais informações que vai definir se você vai ser um homem, se você vai ser uma mulher. Certo, gente? Então, basicamente, vai ser assim que funciona esse de cá. Pronto. Aí, o que é que a gente precisa saber? A gente vai estudar agora esse cromossomo alossômico, tá? É o nosso foco hoje. Então, desses cromossomos, a gente pode dizer o seguinte, que os dois primeiros 22 pares são autossomos, ou autossômicos, né, que fazem parte da construção do corpo humano como um todo. E o par 23 é o par que causa a definição sexual, né, é o par sexual, que define as características sexuais, tanto masculina quanto feminina. Claro, biologicamente falando. Certo? Pois então, aí em cima desse par aqui dos alossômicos, o que é que a gente pode ver? Olha, o alossômico ele pode se expressar de duas formas. A gente utiliza essa informação aqui, esses códigos, para poder caracterizar melhor. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais. Eu vou pegar uma imagem aqui dos cromossomos e a gente vai conversar sobre isso. Olha, a gente pode ter, então, um par de cromossomos que nós chamamos de XX
e podemos ter um par de cromossomos que nós chamamos de X e Y, tá? Claro que os cromossomos não parecem X e não parecem Y, certo? Isso aqui é uma analogia que é feita para a gente poder fazer essa associação. Quando temos o cromossomo XX, isso aqui é um significado de que é uma mulher, tá certo, gente? Então, é a primeira informação que eu tenho aqui. Quando é XX, significa que isso aqui vai ser uma mulher. Quando é XY, vai ser um homem, tá? Então, é essa característica genética que se determina. Só que, quando a gente tem esses pares de cromossomos, a gente também tem um nome, tá? Que faz referência a cada um deles. São nomes técnicos, certo? Mas assim, não vai ser um nome comum de se utilizar, mas é bom saber. No caso da mulher, nós chamamos de um par homogamético, tá? E no caso dos homens, heterogamético. Vocês percebem, né, gente? Por que homo, por que hétero? Homo igual hétero diferente, ou seja, as características dos pares eles são iguais nas mulheres e no homem eles são diferentes, certo? Um outro fato curioso sobre isso daqui é a definição do sexo. A gente pode definir que o X e o X e o X e o Y são alelos, certo? E aí a gente pode fazer o nosso quadrinho de Punnett aqui, ó. Tá? Bora fazer o quadrinho de Punnett direitinho aqui, ver se eu consigo fazer um bonitinho. Pronto. Corta aqui, pronto. E acho que tem que cortar mais um aqui. E botar mais um aqui. Pronto. Então, observa aqui, a gente tem o quadrinho. Bora fazer o quadrinho de Punnett. Aqui eu vou fazer uma divisãozinha. Vou fazer a divisãozinha assim. Agora, aqui vai fazer uma divisãozinha. Qual vai ser a divisão? Deixa eu ampliar para cá para a gente ter um quadrinho melhorzinho. Depois eu mudo de posição. Como é que a gente vai fazer a divisão? Em cima eu vou botar os dados da mãe embaixo do pai. Então, tecnicamente, a mãe ela só pode ser X. Oxi, gente. Bagunça com isso aqui. Oxi. Mãe só pode ser X. O professor está se perdendo aqui nesse quadrinho que ele fez tão bonitinho, né? Então, a mãe só pode ser X. E o pai só pode ser X, Y. Então, ficou horrível isso aqui. E aí, o que a professora vai fazer? Vai apagar esse quadro e vai fazer na mão mesmo, na tora. Ai, de Punnett é básico. Ai, meu Deus do céu. O lance do Goto que eu falei com as outras turmas. Bom, aqui eu vou botar os dados da mãe, né? Que pode ser X e X. E aqui os dados do pai, que pode ser X e Y. Quando a gente faz o quadro de Punnett, olha o que a gente descobre. Já estou fazendo cruzamento direto, tá, gente? X, Y. O que é que eu descubro? Que a gente tem 50% de chance de nascer uma mulher e eu tenho 50% de chance de nascer um homem. Além disso, a gente percebeu que como aqui é o homem e aqui é a mulher, tá? Aqui é a mulher, que quem define, quem traz a definição realmente, com quem está associada a definição sexual é com o homem, ó, gente. Porque ele que tem o heterozigoto. E quem tem o heterozigoto é que ele vai trazer outras características para os elementos em si. Tá bom, gente? Então, é assim que funciona. Pedro, o lance do digital não sei muito bem aqui, eu já tentei algumas vezes e ele não permaneceu no mesmo quadro, tá? Mas aí tudo bem, certo? Então, deixa eu só fazer isso daqui, deixa eu puxar esse quadro um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Pronto. Aí vou puxar esse quadro um pouquinho mais para baixo aqui, para não ficar muito bagunçado ali. Certo? Pronto. Então, essa é a primeira característica que nós temos sobre isso, tá? Outro fator agora que é um pouquinho relevante também. Quando a gente fala de herança ligada ao sexo, tá? Eu vou até puxar para cá. Quando a gente vai falar agora de herança ligada ao sexo, vou puxar, só para saber até onde vai o limite.
Vamos lá. Ao falar de herança ligada ao sexo, a gente precisa entender as informações básicas sobre isso. A primeira coisa, eu vou digitar essa daqui. Quando a gente fala de herança ligada ao sexo, vocês têm que ter clareza que vai ser isso aqui. São as heranças genéticas, tá, gente? Aquela herança que é passada de pai para filho, de mãe para filho, tá certo? São as heranças ligadas ao cromossomos sexuais, certo? No caso disso aqui, eles vão estar diretamente ligados ao cromossomo X, ou cromossoma X. Tá? Então, quando a gente fala de heranças ligadas ao sexo, eu estou falando das heranças dos dados que eles estão relacionados ao cromossoma X. E como é que funciona essa relação que está exclusiva da herança ligada ao sexo? Olha, quando eu pego e faço um desenhozinho aqui simples de como é que seria um cromossomo, eu posso defini-lo mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos assim. Deixa eu ver, até a cor verde para representar. Seria um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui é um e aqui é outro. Tá? Quando a gente faz a associação, apesar de ter essa representação, esse de cá é o que nós podemos chamar de cromossoma X. E esse de cá é o que a gente pode chamar de cromossoma Y. Como eu falei para vocês, o X e o Y é apenas uma representação. Ele não é um X, não é um Y. É só uma representação que o pessoal fez para poder clarear as informações. Então, como é que vai funcionar aqui? Quando a gente tem esses dois cromossomos, a gente tem parte deles que a gente chama de homólogos e partes que são não homólogos. O que significa isso? As partes homólogas é que ele tem um pareia dele, ele pode achar um alelo que faz representação com ele. Por exemplo, como eu falei para vocês, é só um desenho. Ó, se eu pegar essa região toda aqui, ó, eu vou até pintar toda essa região aqui, ela pode ser homóloga a essa região de cá. Ó. O que significa? Significa que aqui eu vou ter os pares de alelos que vão fazer significância na hora de definir uma característica. Tá? Então, isso daqui, tá vendo? Essas regiões vermelhas, eu vou apagar aqui o que eu falei, mostrei para vocês, e vou para definir. Vou apagar isso aqui, tá? Essas definições vermelhas, eu posso chamar de regiões homólogas. Homólogas, tá? Ou seja, são regiões que tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y têm. Como os dois têm essas características, eles têm alelos que vão se combinar, né? Eles podem ter um par de alelos que vão fazer as características genéticas das pessoas, certo? Além disso daqui, nós temos outras duas regiões, que é essa região de cá, tá? Que eu vou pintar de azul, certo? E vou até pegar outro lápis de cor aqui. Deixa eu ver aqui. Um laranja. Deixa eu ver se laranja cai bem. O azul, não laranja. Vai ser laranja não, amarelo. Bora ver se vai ficar amarelo aqui. E temos essa região de cá, ó. Tá? Pois genético, locus. Gente, quando vocês forem escrever, Pedro, quando você for escrever, você contextualiza, porque como a gente está falando, às vezes eu estou falando uma coisa e você está perguntando uma outra, então contextualiza. Professor, quando você falou disso, quer dizer que é isso? Para contextualizar, para ficar mais fácil para a gente. Bom, aí temos essas duas regiões aqui. Essas duas regiões a gente chama de vou até deixar aqui no lápis correto. A gente chama de regiões, tá? Essas duas regiões, tá, gente? São regiões não homólogas. O que significa?
significa que nessas duas regiões eles vão ter alelos que são exclusivos deles. Se são alelos exclusivos deles, significa que você não vai ter um par de alelos, você vai ter apenas um alelo. Tá certo? Claro, eu estou mostrando o cromossoma X e Y, né? No caso aqui seria de um homem, no caso referente a um homem, certo? E aí, algumas doenças genéticas, elas estão diretamente ligadas a essas características. O que é que acontece? Aqui, por exemplo, se eu tiver um alelo, sei lá, que eu vou chamar de XA, XAzinho, né, que é um recessivo, eu não vou ter esse alelo no homem. Então, a característica que vai se expressar é o XAzinho. Se eu tiver aqui embaixo um outro alelo, que é o XBzão, que no caso seria um alelo dominante, aqui no homem eu não tenho uma outra característica, então ele vai expressar esse alelo XBzão, tá, gente? Seria essa a ideia que tem quando a gente fala de herança ligada ao sexo. São as heranças genéticas que são transmitidas através do cromossoma X. Tá? E isso, claro, funciona de forma bem diferente entre homens e entre mulheres. Por quê? Porque enquanto o homem ele tem o X e o Y, a mulher ela só tem o cromossoma X, no caso duplicado. Isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Será que eu consigo movimentar? Baguncei tudo aqui. Ó. Então, bora pegar aqui. Ó. Então, quando eu tenho aqui, essa aqui é uma característica do homem, eu vou copiar aqui e vou fazer da mulher, tá, gente? Esse aqui é bicho, esse aqui a gente pega. Eita, professor, você está errando tudo aí, não tá? Tô errando tudo. Então, bora lá, ó. Então, enquanto eu tenho aqui essa característica aqui do homem, aqui vai ser o da mulher, tá? Olha, a mulher vai ter 2 cromossomas X, enquanto o homem só vai ter um cromossoma, que é o cromossoma Y, um X e um Y. E aí, como é que vai dar essas características de forma genética? Como eu falei para vocês, ó, no caso do homem, se tiver aqui o cromossoma XAzinho, ele vai ser recessivo. E aí só vai ter essa representação através dessa única característica. No caso da mulher, se aqui eu tiver o cromossoma XAzinho, aqui eu tiver o XAzão, ele vai ter a representação desses dois alelos, sendo que o dominante vai trazer a característica. O que acontece de diferente é que, enquanto na mulher a gente vai ter os pares de alelos, né, no homem não vai ter o par de alelos, só vai ter um. E aí traz uma nova definição sobre essa característica. Quais são? As mulheres vão ter nas suas representações genéticas as características heterozigótica, né, que você conhece, que vai ser quando tiver XAzão ou XAzinho, por exemplo, e vai ter as características, as características homozigótica, que vai ser quando tem XAzão, XAzão ou XAzinho, XAzinho, certo? Então é possível a gente encontrar essas 3 características. No caso do homem, ele recebe um outro nome, que agora é o nome novo. Em vez de características heterozigóticas ou homozigóticas, que fazem referência aos 2 alelos, ele vai receber o nome de característica M-zigótica. Por que M-zigótica? Porque ele só vai poder expressar apenas uma característica. Ou ele vai expressar XAzinho, ou ele vai expressar XAzão. No caso aqui, como eu botei o exemplo de XAzinho, né? Eu vou deixar XAzinho. Tá bom, gente? E aí, o que é que tem de diferença entre homem e uma mulher? A diferença é que algumas doenças genéticas, elas são muito mais propensas em homens do que em mulher, porque para a mulher despertar essa doença, ela precisa ter os 2 genes homozigóticos, os 2 genes recessivos. Já o homem, ele com um gene recessivo, ele já representa essa doença, certo? E aí a gente vai conversar sobre algumas dessas doenças, tá? Então, presta atenção. Hemizigótico é quando... Vou até escrever em texto aqui também, ó.
Hemizigótico é quando é quando o gene ligado ao cromossomo X não tem alelo correspondente no cromossomo Y. Tá? Então, essa aqui é a definição que nós temos de homozigótico. Vamos deixar aqui. De homozigótico não, de hemizigótico. Certo, gente? Como eu falei para vocês, ó, o homem pode ter, tanto o homem quanto a mulher, essa parte vermelha, eles podem ter cromossomas variados, né? Eles podem ter aqui o XCzão e aqui ter o XCzinho. Porque essas partes aqui são as partes homólogas, ou seja, são as partes que são iguais tanto no X quanto no Y. Certo? Aqui, dessa região de cá, do amarelo e do azul, são doenças, são características não homólogas, então só vai ter essa representação. Inclusive, tem algumas doenças no homem que cabem aqui, ó, no Y, e aí só passa de pai para pai. Mãe e filha nenhuma vai chegar a ter essa doença, certo? Mas é outra questão que a gente vai falar mais para frente. Então, essas são as características mais importantes para a gente saber, essa relação, tá? Pronto. Fechado isso, bora conhecer, então, duas doenças que são causadas por esse tipo de alelo, tá? Vamos puxar para cá. Duas doenças causadas por esses tipos de alelos. A gente tem, para iniciar, o daltonismo. Acho que alguém falou que deve ser daltônico, né? Então você deve ter falado com vocês sobre isso. Que é quando algumas pessoas elas não conseguem expressar a coloração de algumas cores, como vermelho, acho que verde. Aí tem várias variações, né? A pessoa pode ver o vermelho e o verde ver roxo. O céu, por exemplo, que é azul, a pessoa pode ver roxa, porque ele não consegue ter essa distinçãozinha de cor, né? É um fato curioso, bem curioso. E essa doença, o daltonismo, é uma doença de herança ligada ao sexo. Por que ligada ao sexo? Porque a sua representação, os seus alelos, elas estão presentes no cromossoma X, tá? E aí, por isso, a gente vai utilizar, aqui, em vez de utilizar Dzão, Dzinho, a gente vai utilizar X com D, porque esse X vai significar o quê? Que a gente está falando de um cromossoma sexual. Tá? Então, aqui, quais são os alelos? Os alelos para essa doença aqui será XDzão e XDzinho. Esses são os dois alelos, certo? São os dois alelos referentes a essas doenças. E aí, como é que eu posso ter essa expressão da doença? Eu posso ter essa expressão tanto... Vou botar aqui embaixo. Vai ser como? Vai ser diferente, porque eu tenho essa expressão em mulheres que apresentam dois cromossomas X, e eu posso ter essa mesma representação em homens. Como é que vai ser nas mulheres? Nas mulheres, como eles têm dois cromossomas X, esses alelos eles podem se combinar de três formas, né? XDzão, 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 XDzinho e XDzinho, XDzinho, certo? O que é que eu posso dizer sobre cada uma dessas características? O XDzão, XDzão é um homozigoto dominante. O que significa que ele não vai ter nenhuma expressão recessiva desse gene. A mulher, essa segunda aqui, ela vai ser um heterozigoto. Tá? Ou seja, ela vai ter o gene dominante, que vai ser o gene que vai se sobressair, mas ela também vai ter o gene recessivo. O que significa isso? Que se ela tiver casada ou tiver filhos com um rapaz que ele é daltônico, existem chances dos filhos deles serem daltônicos, tá? Não, desculpa, se tiver os filhos dela têm uma possibilidade de ser daltônico. Se o homem for daltônico, aí as mulheres também têm a possibilidade de serem daltônicas. E aqui o Dzinho, né, que é o homozigoto recessivo, certo? Eu vou botar aqui só recessivo. Que aí ela é daltônica e, como consequência, todos os filhos homens serão daltônicos, certo? Por que todos os homens serão daltônicos? Porque para os homens, a gente só tem
duas expressões genéticas, que vai ser o XDzão com Y e o XDzinho com Y, tá? O recessivo, isso aqui é recessivo. Se é recessivo, ele vai ser daltônico. Se ele é homozigoto, se ele é dominante, ele não vai ser não daltônico. Certo? Ele vai ter essas duas formas de se expressar. Tá? E aí, o que acontece de interessante nisso daqui? É que quando a gente vai fazer o cruzamento, por exemplo, de um homem, vai fazer vários cruzamentos possíveis, né? A gente pode ter o cruzamento aqui de um homem, como é que é o nome? Lembra, Matheus? Um homem recessivo, certo? Com uma mulher recessiva, o que significa? Significa que eu vou ter aqui, ó, as formações possíveis. XDzinho, 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 né? Duas vezes. Y, XDzinho, Y, XDzinho, Y. Todos os filhos vão ser daltônicos. Se eu tiver um homem que não é daltônico, certo? Com uma mulher daltônica, quais serão as representações que eu vou ter? Eu estou fazendo a quadra de poder de forma rápida, tá, gente? Vai ter aqui, ó, XDzão com XDzinho, XDzão com XDzinho, XDzinho com Y e XDzinho com Y. Olha, aqui são as mulheres. As mulheres elas não serão daltônicas, mas terão a expressão daltônica da mãe. Já os homens, todos serão daltônicos. Por que todos serão daltônicos? Porque é a mãe que vai dar o cromossoma X para o homem, enquanto o pai dá apenas o cromossoma Y. Tá certo? Esse é um fator curioso. Então, quando a mãe é totalmente daltônica, o filho vai ser daltônico. Tá? Filho homem. Por quê? Por causa da expressão hemizigótica, que só tem uma representação de um gene. Aí, a última expressão genética que eu posso fazer aqui, ó, vai ser o pai, que ele não é daltônico, com uma mãe, tá? Que ela não é daltônica, mas ela é heterozigótica. Quais são as expressões possíveis? Eu vou ter aqui, ó, XDzão com XDzão, XDzão com XDzinho, XDzão com Y e XDzinho com Y. Então, observa aqui, as mulheres, elas não serão daltônicas. Em compensação, o homem, a gente pode ter 50% de chance do homem ser daltônico e 50% dele não ser daltônico. Por quê? Porque o daltonismo faz referência ao cromossoma X. Além dessa doença, existem outras doenças também que são ligadas ao sexo, tá? No caso aqui eu falei do daltonismo, a outra que eu só vou escrever aqui é a hemofilia, certo? A hemofilia também é uma doença ligada ao sexo e ela está em relação à produção de plaquetas no nosso organismo, né? Quando a pessoa é hemofílica, ela não consegue, por exemplo, que seu sangue coagule rapidamente. Então, se tiver um corte no braço, esse corte vai ficar sangrando o tempo inteiro. Ele não vai estancar, certo? Exceto aí você tem que usar todo o processo para poder as pessoas hemofílicas conseguirem sobreviver a esse tipo de situação. Tá? E ele é exatamente como o daqui de cima. A diferença é que, em vez de usar adesão, eu vou usar o H. Mas por que isso acontece, professor? Com o quê? Com a hemofilia? Por que a pessoa não para de sangrar? Cara, é o seguinte, é porque ele tem um problema, ele vai ter um problema na produção das plaquetas. Tá? Quando vocês estudaram circulação, sistema circulatório lá no ano passado, deve ter falado que tem no corpo da gente, no sangue tem, né, plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. As plaquetas é como se fosse fita adesiva. Então, quando a gente recebe o corte, essas fitas adesivas vão tocando aqui e vão meio que fechando, estancando o buraco. E aí a gente consegue ficar de boa. Quando a gente tem hemofilia, essas fitas adesivas, elas são ruins, elas não estancam, elas não fecham.
Como elas não fecham, elas precisam de alguma ajuda para fechar. Se não tiver essa ajuda, elas vão continuar vazando o tempo inteiro, tá bom? É isso que acontece. Aí, tipo, uma analogia, tem alguns, quem anda de bicicleta de forma esportiva, os pais de vocês que andam, ou vocês, existem uns produtos que você coloca no pneu da bicicleta, porque se ele fure, ele não vaza, né? Ele estanca e fica parado de vazar. Então seria mais ou menos nesse sentido. Se você tem plaquetas, é como se você tivesse esse produtinho que ele estanca o pneu na hora que ele furou. Se você não tem plaqueta, não estanca, então vai ficar vazando até acabar, certo? É raro essa doença, certo, gente? Ela é rara. Mas a doença hemofílica, ela funciona desse mesmo jeito. Ó. Por exemplo, se uma mãe for hemofílica, todos os filhos serão hemofílicos. Todos os filhos homem, tá bom? No caso da mulher, ela só pode ter o gene recessivo, o dominante vai depender do pai. Certo, gente? A aula da gente para ir até as 8h20, então a gente encerrou agora. Como falei para vocês, eu ia estourar todo o tempo, ainda não falei de tudo, mas eu falei tudo que eu precisava falar para a gente fazer a avaliação da gente, tá bom? Fechar a gravação.